tudo bem que eu quase nunca faço isso, né? Eu faço mais estudo, mas hoje é um tempo de reflexão. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, Paulo nos diz o seguinte, na verdade ele falou para a igreja em Tessalônica e nós tomamos posse para nós. Versículo 16, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, falando sobre Jesus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Eu quero que você me responda uma pergunta. Quantas vezes você pensa nisso? Por mês? Nós vamos começar por ano. Quantas vezes você pensa nesses 4 grandes eventos que estão descritos aqui por Paulo? Por ano. Quantas vezes você pensa por mês? Quantas vezes você pensa sobre isso por semana? Quantas vezes você pensa por dia? Quem nunca pensou sobre isso? Não levanta a sua mão, por favor. Eu lembro há uns anos atrás, um tempo atrás, eu fiz uma pergunta aqui antes de uma pregação, e quando eu obtive a resposta, eu fiquei tão frustrado, mas tão frustrado, que me deu vontade de fechar a Bíblia e ir embora, antes de pregar. Então não responde não, por favor. Eu sei que você não quer falar para todo mundo quanto que você pensa, mas Paulo traz para a igreja em Tessalônica, nesses 2 versículos, eu pude ver ali, 4 grandes eventos. E eu queria que você acompanhasse comigo. Se você quiser anotar, né, hoje não tem nem anotação, só coloquei uns versículos ali. O primeiro grande evento que Paulo fala aí, ele fala que no dia, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, primeiro, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus. Como igreja, quantas vezes você pensa na volta de Jesus? Que pergunta chata, né? Quantas vezes você está orando por um milagre? Quantas vezes nós estamos orando por aquela bênção que nós queremos alcançar e não alcançamos ainda? Muitas vezes. Quantas vezes você pensa que o Senhor Jesus vai descer nos ares? Paulo fala que no momento certo, que nem Jesus, quando Jesus foi questionado sobre isso, ele falou, eu não sei, se é só o Pai quem sabe. Então nem ele sabe. Uma coisa eu sei, mesmo ele não sabendo, ele está pronto para voltar. Fala para quem está do seu lado, ele está pronto para voltar, mesmo não sabendo quando ele vai voltar. Imagina, você está com a sua mala pronta o tempo todo. Eu chegar para você, alguém falar para você, ó, você vai viajar. Primeira pergunta, quando? Para onde? Você vai viajar, fica pronto. Já pensou? Você fazer a sua mala, deixar pronto. Passa um dia, 2 dias, 3 dias. Não chegou o dia de você viajar, você vai lá e fala, mas será que essa mala vai ficar pronta desse jeito? Aí dá uma semana, um mês, você fala, não, é melhor, se eu vou viajar, é melhor eu trocar as roupas dessa mala, que a estação lá fora já está virando. Jesus está pronto para voltar. Ele não sabe o dia, então ele está pronto para voltar. E eu queria que você começasse a pensar nisso, todos os dias da sua vida. Jesus está voltando. Fala para quem está do seu lado, olha, fica pronto, porque Jesus está pronto para voltar. Quantos estão esperando esse dia? Levanta a sua mão. Você acabou de me falar que você não estava nem pensando sobre isso. Ninguém levantou a mão. Está vendo que é uma coisa interessante? Jesus está pronto para voltar. Jesus vai voltar. Quantas vezes isso tem ocupado a mente da igreja? O título que eu coloquei nessa reflexão é, será que nós estamos pensando nisso? Em que você pensa mais? Nos seus problemas ou que Jesus está voltando? Qual que você tem pensado mais? Não me responde não, só para você. Qual que você tem pensado mais? Naquela situação que está te incomodando, aquele chefe chato, aquele pastor enjoado, aquele pastor abençoado, né? Aquela situação ruim, aquelas coisas que estão te atrapalhando. Quantas vezes você pensa nisso? Quantas vezes você pensa, Jesus está voltando. Será que ele volta hoje?
Você espera que Jesus volte hoje? Não, isso você pode responder. A gente nem está pensando nisso. Será que quando você está passando um problema muito sério, eu chego para você e falo, fica tranquila, Jesus está voltando. Pode ser hoje. Dependendo do seu humor, você pode me dar uma resposta, uma secada tão grande. Se a secada que você for me dar for me fazer emagrecer uns 3 quilos, por favor, dê umas 3. Naquela... Paulo fala, no soar da trombeta, o Senhor Jesus vai voltar. Ele não vai voltar até na terra. Ele vai ficar nos ares, entre os céus e a terra. Eu quero deixar bem claro que não tenho nenhuma profundidade, não estou entrando em nenhum ponto teológico, não quero citar a palavra em grego, só quero te ler passo a passo do versículo. Paulo fala, o Senhor Jesus descerá dos céus. Segundo evento, a ressurreição e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Segundo evento, primeiro evento, a volta do Senhor Jesus. Segundo, a ressurreição dos que já morreram. E eu queria que você analisasse comigo, já que a gente está pegando parte por parte do versículo, os tempos verbais. Paulo, quando ele está falando, olha, o Senhor Jesus descerá, futuro. E os mortos em Cristo, os que já estão mortos. Paulo não falava, ele não conjugou, e os que vão morrer em Cristo. Os que já morreram. Paulo não considerou o que estão morrendo. Não, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu achei interessante isso. Porque quando a gente vê falar aqui, e se Jesus não voltar hoje? Se eu morrer primeiro? Sacode quem está do seu lado e fala, você sobra primeiro. Quantos gostariam de subir primeiro? Se eu pudesse escolher, eu queria subir primeiro. Eu estou cansado de viajar em classe econômica. Eu queria ir de primeira classe. Quantos falam amém? Você não fala amém porque você não viaja muito. Sabe o que você pegar um voo com 600, com 550 pessoas dentro do avião e você ficar sentado naquela classe espremidinha? Se você morrer primeiro, você ressuscita primeiro, querido. Você encontra primeiro. Você está vendo como que a gente está com a visão deturpada até nisso? Nós cristãos, infelizmente, temos medo de morrer. Quantos gostariam de encontrar com o Senhor Jesus hoje? Nós temos medo de morrer. Mas se nós queremos encontrar com o Senhor Jesus, eu tenho uma ótima notícia para alguns e péssima para outros. Você vai ter que morrer. Ou a morte física, ou morrer o seu ego. E não estamos querendo nenhum dos dois. E Paulo fala, no soar da trombeta, o Senhor Jesus descerá. Ele virá. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra, Paulo descreve isso em Coríntios de uma forma legal. Eu vejo Paulo nas suas cartas às igrejas, ele fala quase que o mesmo assunto, mas de forma diferente, em aplicações assim, mais fáceis. Se bem que Paulo muitas vezes é o cara mais difícil de você estudar. Eles chegam até eles entre meses e falam assim, não, eu falo mais fácil. Agora Paulo ele complica muito quando ele fala. Mas ele fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque hoje, quem está morto, ele está dormindo no Senhor, aguardando o Senhor Jesus chamá-lo. Agora, Paulo aqui não fala daquela grande ressurreição no final, onde todos ressuscitarão, onde todos estarão diante do tribunal e serão julgados. Não. Ele fala os mortos em Cristo. Ou seja, aqueles que eram igreja. Igreja não é isso que nós vemos aqui. Aqui é o templo, onde a igreja se reúne, onde os não igrejas se reúnem, onde quem nunca nem pensou em igreja se reúne.
vem para adorar ao Senhor, vem para ver o que está acontecendo, às vezes vem buscar casamento. Você pensa que não, o melhor lugar de arrumar um casamento é dentro de uma igreja. Você acha que eu já não escutei isso? Não, eu vou lá, porque quem sabe, né, a gente consegue casar com uma brasileira, né? Brasileiro, ninguém quer casar, mas com brasileira tem um punhado de americano querendo. Mas vai buscar dentro da igreja. Quantas vezes eu já escutei isso? O dia que eu quiser casar, eu vou buscar alguém dentro da igreja. Por quê? É um povo diferente. Então a gente não tem ideia por que uma pessoa entra naquela porta. Então que dentro do templo, a igreja se reúne e os não igrejas também. Mas Paulo deixa bem claro, os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que são a igreja, ressuscitarão primeiro. Por quê? Quem são os mortos em Cristo? São aqueles que um dia, será que você aceitar Jesus te faz igreja? Se for assim, tem muita gente que está tranquilo. Não, é o aceitar Jesus como Senhor e Salvador e levar uma vida em santidade, uma vida em consagração, uma vida buscando a presença do Senhor e vivendo na presença do Senhor. Não é aquela história, não, eu já aceitei, eu estou tranquilo, e leva aquela vida, afinal de contas, né, Jesus já perdoou todos os meus pecados, até aqueles que eu ainda vou cometer, então vamos viver uma vida em pecado. Você pode até pensar isso, você acha a base bíblica para isso, mas isso não é uma vida em santificação, não é uma vida em consagração. A parte mais difícil ele pagou, a mais fácil é por nossa conta. Até mesmo quando a gente chega diante de um pecado, a gente poder chegar e falar, Espírito, me ajuda que o negócio está ficando feio. Eu estou quase pulando para o lado de lá. Busca a presença do Senhor. Busca uma vida diferente. O termo igreja é chamado aqueles que são tirados de dentro para fora. Mesmo a gente estando no mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Lembra? Paulo joga em Romanos 12. Transformai a vossa mente renovando a nossa mente pela palavra de Deus. Igreja são aqueles que vão ressuscitar primeiro, foram os que morreram em Cristo, eles são aqueles que estão buscando uma vida diante de Deus. Dentro da igreja, tem muitos que não são igreja. Por isso que eu creio que muita gente vai assustar, eu espero que não seja eu que vai assustar naquele dia. Já pensou a gente vai pregando aqui, justamente agora, de repente somos uns 20 aqui? E a gente fica falando, onde que eles foram? Misericórdia. Pastor, você estava pregando sobre isso agora? Eu prefiro que você fale assim, o pastor estava pregando sobre isso agora. Não fala comigo, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu vou te fazer a segunda pergunta. A primeira foi, quantas vezes você pensa que Jesus está voltando? Segunda pergunta, você já se perguntou, se eu morrer agora, será que eu vou ressuscitar naquele dia? Ou ressuscitar depois? Porque lembra que quando Jesus morreu, teve uma ressurreição. Lembra que as pessoas viram os seus mortos andando pela cidade. Agora você imagina, depois, de repente, Jesus nos ares, e você vê aqueles seus familiares que já morreram no Senhor, junto com Ele. E você fica olhando, Se você morrer hoje, você vai encontrar com o Senhor Jesus? Nessa primeira ressurreição? Terceiro grande evento. Só continuar lendo o versículo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Primeiro evento, a volta de Jesus. A vinda de Jesus. Vamos falar assim. Segundo, a ressurreição dos mortos em Cristo. Terceiro, o arrebatamento dos que estiverem vivos. Paulo aí de novo, presta atenção no início do versículo 17. O que você acha diferente em tempo verbal nisso aí? Vamos lá, nessa frase. Olha na sua Bíblia, não olha para mim que eu não tenho escrito aqui. Primeira parte do versículo 17. O que fala aí? Pode ler. O que está no versículo 17? Depois nós, os que estivemos vivos... Não, os que estivermos vivos. Paulo fala de presente.
O que eu entendo por isso aí? Vamos lá, você me ajuda. Você já me ajudou aquela vez no grupo? Quando Paulo fala, nós os que estivermos vivos, como que Paulo está falando isso aí? Quando que ele estava pensando que seria o arrebatamento? A ressurreição. Sacode quem está ao seu lado e fala, naquele momento. Naquele momento. Os discípulos viviam naquela época que Jesus não tinha feito nem 100 anos de voltar. 50 anos, 20 anos que Jesus tinha morrido. Eles já viviam na expectativa. Na verdade, quando Jesus ressuscitou, no terceiro dia, eles já viviam a expectativa que Jesus já ficaria de novo com eles. Então Paulo pensava, quando ele fala, nós os que estivermos vivos, nós estivermos vivos. Lembra do português? Conjugação verbal. Nós não vamos subir na ressurreição, porque a gente vai estar vivo, mas os que estivermos vivos, seremos retirados à força. É a expressão arrebatada. Muitos teólogos por aí falam, não, a Bíblia não fala em arrebatamento nenhuma vez. Isso é criação de uma corrente teológica. Não fala. A palavra arrebatamento não está lá no grego, mas fala tirado à força. Você sabe o que é tirado à força? É você está no lugar e de repente você já não está mais. Mas é possível acontecer isso? Tem algum caso na Bíblia de alguém que foi tirado à força? Quem? Enoque. Mas isso é Antigo Testamento. Não, o que vale hoje é o Novo Testamento. Estou brincando. Teve alguém no Novo Testamento que foi tirado à força de um lugar? Você lembra de um cara que um dia estava passeando no caminho e de repente encontrou com um oficial da rainha da Etiópia? Você lembra desse cara? Como que ele chamava mesmo? Chico, né? Esqueci o nome dele. Diz que na Bíblia que Felipe estava andando, de repente encontrou um homem lendo o livro de Isaías. Aí ele aproximou ali e falou, pô, vamos perder a oportunidade. Você entende o que você está lendo? Não. Aí ele parou e explicou. Ele falou, isso fala sobre Jesus, você tem que aceitar Jesus, ser batizado. E o oficial parou e falou, mas vem cá, o que me impede de eu ser batizado? Tem água ali, ó, vamos lá. E diz que quando ele acabou de batizar, ele foi tirado da força e apareceu em outro lugar, lá no outro canto. Novo Testamento. E é assim que Paulo fala. Primeiro evento, a vinda de Jesus nos ares. Quantas vezes você está pensando nisso? Segundo, a ressurreição dos que já morreram em Cristo. Terceiro, o arrebatamento dos que estiverem vivos. Quantas vezes você pensa por dia que o arrebatamento pode acontecer naquela hora? A igreja não está pensando nisso. A igreja não está pensando. Eu ia pregar uma outra coisa, mas domingo que vem eu prego outra coisa. Você já parou para pensar? Nós não estamos pensando. Se nós parássemos para pensar nisso, a nossa vida seria muito mais fácil. E a gente estava conversando, será que os problemas que os discípulos tinham naquela época eram menores e mais fáceis dos que nós estamos vivendo hoje? Ou era a mesma coisa? Era a mesma coisa. Para eles lidavam com perseguição diária. Hoje a gente não passa nem perto. Mas eles não têm o problema que nós temos hoje. Eles tinham os problemas deles. Nós estamos na reunião de oração, quarta-feira. E eu comecei a pensar sobre isso quando eu vi um telefone. Aqueles que têm o telefone, o bocal assim, e tem aquele outro que você põe no ouvido. E eu comecei a pensar naquela época. Você pode falar, hoje é muito mais fácil. Hoje você tem o telefone celular, você carrega ele para onde quiser. Que na verdade, eu não sei, o seu pode ser um telefone celular, o meu é um escritório. Né? Porque a minha vida está inteira ali, dali eu trabalho para tudo quanto é lado, tudo que eu vou fazer. Hoje é muito mais fácil que naquela época. Não é não.
O celular hoje facilita a nossa vida da mesma forma que esse telefone tão antigo, tão velho, auxiliava naquela época. Eu não sei, talvez você é muito novo ainda, mas o irmão ali, mais eu, mais algum punhado de gente aqui, talvez é naquela época que, quando você comprou o primeiro telefone, ou seus pais compraram o primeiro telefone que você tinha, que você teve na sua casa, era o único da rua. Alguém lembra dessa época? Só para não ficar sozinho. Era o único da rua. Aí o que acontece? Os vizinhos, quando ficavam sabendo que tinha aquilo na sua casa, olha, será que eu posso fazer uma ligação no seu telefone? Depois, quando vier a conta, eu pago. Eu não sei, eu não sou tão velho assim, eu tenho 57, já não ficar pensando muito. Mas eu sou daquela época que você fazia uma ligação telefônica, você pegava o telefone, que não tinha nem aquele disco. Tem uns que nem sabem como que aquilo funciona na vida, né? Tem uma pegadinha que eles fazem na internet, que colocam o telefone daquele e a pessoa não sabe nem discar. Daí você tinha que ficar rodando, né? Mas na época não tinha nem aquilo. Era daquela época que você pegava o telefone, tirava e falava assim: você pode me ligar com um número tal? Eu lembro certinho, na minha cidade era 198, era o telefone da minha tia, o outro era 193, era do meu tio, o da minha casa onde eu morava era 197. Então você imagina. Bem antigo, hein? Sou bem antigo. Aí de repente apareceu aquele disquinho. Nossa, aquilo foi uma evolução violenta. Para você ligar para um outro estado, eu queria fazer uma ligação interestadual. O tanto que eu treinei na minha vida para falar uma ligação interurbana, eu não sabia nem o que era isso. Para ligar para tal lugar. Quando essas coisas tão antigas apareceram, elas resolveram demais a nossa vida. Quantos concordam? Do mesmo jeito que hoje o celular resolve. Você acha que os nossos, no caso de vocês, filhos, né? Mas no meu caso, bisnetos, vão olhar para a nossa tecnologia de hoje e vão falar assim: nossa, como que vocês viviam com isso? 1984, a primeira vez que eu fui na Disney World, no Epcot Center, na verdade, quando eu entrei dentro daquele mundo da comunicação, aquela bola grandona que tem bem na entrada do Epcot Center. Yep. Lembra? Eu ia muito lá, naquele tempo. Lá só uma vez. Tinha uma parte lá que mostrava uma família sentada, conversando com a filha que morava do outro lado do país, e você via uma imagem virtual, um holograma daquela pessoa. Yep. A gente pensava assim: uau, será que vai chegar nisso? Vou te falar uma coisa. Pega meu netinho hoje, que mora 9 horas, 10 horas de viagem daqui, de carro, põe ele para falar no telefone, eles não falam mais. Tem que estar te vendo. Aí põe o telefone lá e fica brincando, correndo e volta. Eu estou aqui, sai correndo, né? Imagina o que esses meninos vão ver no futuro. Mas o que eu quero ver, na verdade, é o Senhor Jesus voltando. Amém. E os mortos em Cristo ressuscitando primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, sermos arrebatados. Quantas vezes já pensou nisso essa semana? O quarto grande evento, Paulo fala: e ficarmos com Cristo. Olha o finalzinho aí. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Primeiro grande evento, a vinda do Senhor Jesus. Segundo, a ressurreição dos mortos em Cristo. Terceiro, o arrebatamento dos que estiverem vivos. Quarto, ficar com o Senhor para sempre. Quatro grandes eventos que nós vamos testemunhar. Nós vamos passar por isso. Você sendo igreja ou não, você vai passar por isso. No Brasil parece que está tendo uma novela, um seriado, sei lá, que mostrou a cena do arrebatamento. Quem viu isso na internet? Está mostrando direto, né? Não estou nem falando. Eu vi, eu falei assim, gente, tanta gente mandou aquilo, mandou pelo WhatsApp, mandou pelo Facebook, tudo. Querido, não é uma novela que nós vamos viver, é a realidade. Aí o que eu vejo é o seguinte: os crentes estão falando, misericórdia, Deus.
Para com isso. Você não tem que pedir misericórdia quando você vê uma cena daquela. Você tem que falar, glória a Deus, eu vou estar subindo. Amém. Já pensou sobre isso? Mas aquilo gera espanto para a igreja. O que deveria gerar ações de graça, glorificação, fazer a igreja ficar vibrando, está gerando o quê? Medo. Ai, será que vai ser desse jeito mesmo? Querido, se quando a igreja subir, as roupas vão ficar aqui, eu não quero saber. No Éden, eles andavam nus e não se envergonhavam. Ninguém vai ficar comparando nada. Pode ficar tranquilo. Quando Jesus voltou, ele voltou vestido. Então você fica tranquilo. Eu não tenho que me preocupar com isso, mas isso é preocupação dos cristãos. Ai, quando eu chegar lá, eu vou encontrar aquelas pessoas que... Querido, preocupe-se em chegar lá. O resto é lucro. Quando Deus mostrou esses versículos para mim hoje, eu comecei a pensar, quanto que nós estamos pensando sobre isso? Aí Paulo arremata, acaba com a gente, no versículo 18. Alguém lê o versículo 18 para mim, por favor? Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Qual foi o consolo que você viu nisso aí? Que Paulo falou. Essa palavra, se você vê a expressão que vocês estão olhando para mim, se ali tivesse um espelho, aqui na frente, você ia falar, pastor, essa pregação não é palavra de consolo para mim, não. Consolo para quantos aqui hoje? Tá vendo? Tinha que ter um espelho aqui atrás. Acho que a gente vai fazer uma reforma que eu vou colocar um espelho aqui, assim. Aqui na frente inteirinha. Acho que vai ser uma boa ideia. A gente sempre fica pensando o que fazer na frente aqui da igreja. Vocês vão colocar um espelho de fora a fora. Porque aí vocês ficam vendo a minha careca traseira e a cara de vocês. Obrigado. Ah, pensei que fosse uma... Paulo fala, console uns aos outros com essa palavra. Quando aqui estão passando um problema, você espera ver a solução de Deus o mais rápido possível, levanta a sua mão. Sabe o que Paulo está falando? Vem cá, problemático. Não, sou eu não. Paulo pega essa palavra, não pode aguardar, não faz mais tempo. Paulo pega essa palavra aí, console, conforte uns aos outros. O que ele está dizendo é o seguinte, você está passando por um problema, quer ver o mover de Deus? Lembra de uma coisa, Jesus está voltando. Os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, isso implica, se você morrer, você vai primeiro que eu. Depois vai vir o arrebatamento dos que estiverem vivos. Então se você estiver vivo, você sobe. E vai estar com ele para sempre, acaba tudo quanto é problema. Deus. É isso que Paulo está falando. Amém. Você não entendeu coisa nenhuma. Amém. Paulo está falando assim, quando vierem os problemas, lembra desses 4 eventos. Fala para quem está do seu lado. Está com problema? Lembra dos 4. Vira até um código. Pensou? Lembra dos 4. Fala para quem está do seu lado. Lembra dos 4. Vamos lá, obedece. Você não sabe nem obedecer isso, deve obedecer a Bíblia. Vamos lá, fala para quem está do seu lado. Lembra dos 4. Está difícil, tá vendo? Depois fala que obedecer a Bíblia é fácil. Não, você não obedece. E quando o pastor te pede, fala para quem está do seu lado. Lembra dos 4. Vamos lá, vamos falar. Fala para quem está do seu lado. Lembra dos 4. Está com problema? Lembra dos 4. Jesus está voltando. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos são arrebatados. E nós vamos ficar para sempre com o Senhor. Você quer alguma coisa melhor na vida? Amém. Se eu estiver vivendo isso aqui só depois que eu for morrer, se tudo que eu espero é só no que vai acontecer, estou perdido. Por isso Paulo fala, console uns aos outros. Está com problema? Lembra dos 4. Fique tranquilo. Lembra dos 4.
Vamos lá comigo. Faz os seus 4 aí, vamos lá. Lembra dos 4. Jesus vai estar voltando. Os mortos ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão arrebatados. E ficaremos para sempre com o Senhor. Amém. Isso é uma coisa mais fácil para ver isso. Amém. Que você pense nisso. Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Era assim que os discípulos pensavam. Eles sabiam que era estar perto de Jesus. Por isso que quando eles morriam, vou encontrar com Jesus. Será que teve alguém que pensou isso e declarou bem claro isso? Quando estava sendo apedrejado? Estevão, lembra? Estava tomando pedrada a hora. Uau, eu vejo o céu aberto. O Senhor Jesus está lá. Senhor Jesus, em tuas mãos, ó, me leva. Me leva. Lembra dos 4. A vida está ficando difícil? Lembra dos 4. Estão te perseguindo? Lembra dos 4. Tá, o problema está difícil? Lembra dos 4. Ó, Jesus está voltando. Isso que eu estou passando pode ser a última vez que eu passo por esse problema, né? Opa, pode ser, Jesus pode voltar agora, no momento desse problema aqui, quando estou quase me crucificando, quando estão olhando para mim com aquela cara que você não tem ideia como que você está me olhando. Jesus está voltando. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois que estivermos vivos, seremos arrebatados e estaremos com o Senhor Para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Você entendeu isso? Lembra dos 4. Amanhã eu vou te mandar uma mensagem cedo. Lembra dos 4. Lembra dos 4. Gente, Paulo fala, console. Você vai consolar quem precisa. Está difícil? Lembra dos 4. Feche seus olhos onde você estiver agora. O que você pede para o Senhor depois de uma palavra dessa?